Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando ele voltar. Essa é a mensagem que nós sempre pregamos para você, porque nós cremos na palavra do Senhor. Breve Jesus voltará. Ele prometeu e assim será, por isso seja bendito o nome do Senhor. E eu quero abraçar você das mais diferentes religiões, das mais diferentes igrejas. É incrível como nós recebemos aqui, principalmente através das redes sociais, comentários de irmãos de diferentes igrejas, sempre nos agradecendo e nos tratando com tanta bondade, tanta gentileza, tanto carinho. Que o bom Deus abençoe você, que é da Igreja Assembleia de Deus, a maior igreja evangélica do Brasil, espalhada pelo país inteiro. Deus abençoe você que é católico, você que é batista, presbiteriano, você que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Igreja Universal, da Igreja Internacional da Graça, você, seja qual for a sua igreja aí, da Igreja Deus é Amor, Brasil para Cristo, enfim, são tantos filhinhos e filhinhas de Deus que acompanham a voz da profecia no Brasil inteiro e mesmo no exterior. Deus lhe abençoe. E se você não frequenta nenhuma igreja, não tem o hábito assim de estar, de ir à igreja, ou você não está ligado a nenhuma denominação religiosa, mas também está aí, pronto para ouvir a palavra de Deus, abraço para você também. Que o bom Deus siga guiando os seus passos, que cada dia mais você possa conhecer a Deus por meio da sua palavra e creia, tudo o que Deus revela a nós e para que nos chama, tudo é para o nosso bem, tudo é para a nossa felicidade. Nada que Deus faz tem como propósito ou objetivo atrapalhar nossa vida e impedir nosso progresso, não. Tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Então não tenha receio de cada dia mais conhecer a Deus, conhecer a Santa Bíblia,
de aprofundar-se na experiência com Deus. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, vida com fartura, vida plena. O quarteto está pronto para cantar mais 2 músicas ainda no programa de hoje, como eles sempre fazem. Depois dessa introdução do prefixo, breve virá, vem 2 músicas mais do quarteto, uma logo na sequência e outra depois no final da mensagem. E você também vai assistir ao testemunho de uma pessoa alcançada pela graça de Deus e transformada por essa maravilhosa graça. Uma pessoa que está feliz e agradecida a Deus, porque apesar da sua indignidade, foi alcançada pela misericórdia do Senhor e hoje tem uma nova vida. E eu vou pensar com você num texto bíblico fabuloso do Antigo Testamento, um encontro de Davi com o filho de Jonatas, chamado Mefibosete. O nome é esquisito, mas a história é boa. Fica aí, estamos juntos. Já está no ar o programa A Voz da Profecia. O Senhor é meu pastor, nada me falta, pois me faz repousar em pastos verdejantes, junto às águas me refrigera minha alma, faz-me andar na vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da morte, não teria temor, porque sei que estás comigo. Tua vara e cajado me consolam na jornada. Sim, consolam a mim. Preparas-me uma mesa perante mim e os inimigos meus. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a justiça, certamente a bondade seguir-me-ão todos os dias e habitarei para sempre na casa do meu O meu avô era adventista já, ele deu estudo bíblico para minha mãe. Aí, como eu era pequeno, eu acabei indo para a igreja junto com a minha mãe, né? Tenho 7 irmãos, sou caçula. E cresci na igreja, fui desenvolvendo dons, talentos e me apaixonei pelo ministério jovem, pela música e tudo mais. Chegou um momento em que minha mãe adoeceu.
E nesse momento que ela adoeceu, eu tive um cuidado muito próximo a ela, assim. A gente já era muito próximo, né? Na minha casa só morávamos nós dois. E aí eu trabalhava também, então mal dormia e tudo mais. Passaram-se 8 meses, ela ficou assim, nesse alto e baixo. Depois de 8 meses, ela acabou falecendo. E aí isso foi que mexeu muito com a minha vida, sabe? Foi algo que me desestruturou demais. Minha família deu uma afastada naquela época, então acabou que destruiu tudo, as bases que haviam ali familiar, né? E aí com 25 anos eu acabei saindo da igreja, fui curtir várias coisas que o mundo oferece pra gente. E o interessante é que no meio de tudo isso, eu tive um amigo que nunca me questionou o porquê de eu estar lá, o porquê de eu estar fora, o porquê de eu estar fazendo as coisas que eu estava fazendo, frequentando os lugares que eu estava frequentando. Mas ele sempre estava comigo, sendo meu amigo e me ajudando, me incentivando a voltar. E eu trabalhava em São Paulo na época e eu pegava o trem para voltar para casa e sempre que tinha evento na região, que ele estava por aqui, ele falava: Amado, desce na estação que eu vou pegar você e a gente vai pro programa, pro evento. E numa dessas, a gente conversando, ele falou: Amado, não tem mais tempo, e aí? Aí ele me jogou a real. Aí ele falou: Deus precisa de você, não tem mais o que você fazer aí fora. Vamos preparar o rebatismo, vamos voltar? E aí foi que eu decidi voltar, aquilo foi mexendo com a minha mente, né? Aquilo foi me preparando psicologicamente, o Espírito Santo foi tocando no meu coração, tanto que o período que eu estava fora da igreja, eu sempre senti o Espírito Santo falando no meu coração, na minha mente, me chamando de volta, você tem que voltar. Os projetos, as coisas que eu desenvolvi aqui para Deus, na igreja, para os jovens, eu sentia o desejo ardendo no meu coração de voltar a fazer de novo, sendo que eu estava fora da igreja, mas aquilo ardia em mim, tipo, volta, faz e não sei o quê. E aí quando o Luciano chegou em mim e falou para mim, me pressionando ali, tipo, e aí, amado, é agora, não tem mais tempo. E aí aquilo foi frisando mais ainda na minha mente, eu vi que o Espírito Santo foi trabalhando na minha mente, no meu coração. E aí eu cheguei ao desejo de voltar para Cristo. O que passou, passou. E agora é uma nova vida com Cristo. Amém. Nós temos a promessa na Bíblia de que quando isso acontece, você vai sair daqui hoje com a certeza de que os melhores anos da sua vida eles estão por vir. Amém. A igreja ainda não conheceu a plenitude do seu trabalho. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje eu sou coordenador da Camp Jovem, em Jacareí, e ali a gente tem um trabalho que a gente desenvolve para os jovens e é muito legal, é muito bonito. E ali eu vejo várias oportunidades, eu encontro várias oportunidades onde eu posso ser uma influência na vida deles, assim como o Luciano foi na minha também. É incrível, não é? Quando a graça de Deus nos alcança, quando nós somos impactados, na linguagem bíblica, é quando nós somos constrangidos pelo amor de Deus, como a nossa vida muda. Porque a conversão, o novo nascimento, muda a nossa cabeça, né? Muda a nossa mentalidade. A gente passa a enxergar a vida, nós passamos a nos ver os outros, ver a vida, ver o mundo com outros olhos. É por isso que a mudança é tão radical, é tão grandiosa. O que estava à nossa direita, depois da conversão, passa a estar à esquerda, e o que estava à esquerda passa a estar à direita. Muitas coisas que nós até achávamos bonitas tornam-se feias, e o que era feio para nós torna-se bonito. Enfim, o novo nascimento, a experiência da conversão, isso muda completamente nossa cabeça, nos faz enxergar a vida, as coisas, as pessoas, o próprio Deus, a nós mesmos, de uma outra maneira. E sempre de uma maneira melhor, porque assim, Deus nos chama para o bem, não para o mal. Louvado seja o Senhor por sua graça, que nos atrai, nos conquista e nos transforma. E por falar em ser transformado pela graça de Deus, eu tenho um presente aqui nas minhas mãos que pode transformar a sua vida.
É sim. Sabe por quê? Porque esse presente que está aqui, ele tem como objetivo levar você ao conhecimento da Bíblia. E através da Bíblia nós encontramos a Deus e é Deus quem transforma a nossa vida. Isso aqui é um guia de estudos da Bíblia. São 15 temas bíblicos. Por exemplo, posso lhe mostrar aqui o tema número 4, a origem do mal. A gente chama de o mistério da iniquidade. Algo difícil de se compreender, até porque o pecado ele é inexplicável, ele é injustificável. Mas depois vem o estudo 5, o plano da redenção. Isso aqui tem a ver com o mistério da piedade, isso aqui tem a ver com a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus que nos salva. Você quer conhecer melhor a Bíblia? Quer receber esse material de presente, à procura da verdade? Peça que nós vamos mandar para você. O site é esse aí, biblia.com.br. Pode pedir através do site ou você pode pedir também através do telefone que está na sua tela, ligando para a gente, sempre dia útil e horário comercial para falar com os nossos atendentes. Ou então, mais simples ainda e prático, você manda mensagem de texto pelo WhatsApp. Número 12982440077. Através desse número você manda mensagem e diga assim, eu quero o guia de estudos à procura da verdade. Nós vamos mandar para a sua casa, não vai lhe custar nada. É sério, isso aqui não é pegadinha não. Você recebe esse material de graça nas suas mãos aí na sua casa. Não vai lhe custar um centavo. Mas o compromisso que você faz conosco é assim, já que você pediu e recebeu de graça, agora você senta e estuda, com a Bíblia ao seu lado, conferindo os textos bíblicos, pedindo a orientação do Senhor, e você vai ver como você será abençoado com o conhecimento de Deus. Presente para você. Agora, intervalo rapidinho, e eu já volto, e a gente vai pensar um pouco mais nessa bendita graça de Deus, que nos atrai, nos transforma e nos dá um novo sentido para a vida. Por favor, fica aí. Este é o programa A Voz da Profecia. Todas as semanas estamos aqui na TV Novo Tempo e é sempre um prazer poder estar com você, compartilhar a palavra de Deus. Por sinal, esse é o momento do programa quando a gente abre a Bíblia e nós refletimos num tema bíblico e já há alguns meses estamos na série Gente como a Gente. São personagens bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e a gente, com base na história deles, nós temos procurado tirar lições que sejam significativas para a nossa vida, seja nos acertos deles ou nos erros. Você sabe que é assim, não é? Nós sempre aprendemos com os outros, seja pelo bom exemplo, a fim de ser imitado, um exemplo ruim que deve ser evitado. Mas quem quer aprender, sempre pode aprender. E graças a Deus nós temos aprendido bastante nessa série. Antes de seguirmos com o personagem de hoje, eu quero orar com você, pedindo a Deus para nos iluminar, nos abençoar. Pai querido, glorificamos Teu nome, Senhor, por mais uma oportunidade juntos aqui no programa A Voz da Profecia, diante da Tua Palavra. E nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos, para que todos tenhamos a compreensão correta e que essa palavra possa fortalecer, animar, nos dá segurança de que nós estamos com o Senhor e o Senhor está conosco, por isso nada temos a temer. Oramos com gratidão, Pai, no nome bom, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, a história de Mefibosete, como eu disse, o nome é meio esquisito, né? Se bem que a gente não tem que ficar falando mal do nome dos outros. Nome é igual nariz, não é? Cada um tem o seu, cada um cuida do seu. Mas esse nome realmente não é comum, né? Eu não sei se tem algum Mefibosete aí me assistindo agora. Se tiver, assim, me perdoe por ter dito antes que o nome é esquisito. É melhor dizer assim que o nome não é comum, não é? Bom, tem nomes que realmente não são comuns. A história desse homem, Mefibosete, é um lindo exemplo de alguém que foi abençoado por um favor imerecido. Uma pessoa que foi alcançada pela graça. Eu quero convidar você para o texto do segundo livro de Samuel.
capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Vou ler inicialmente exatamente o verso 1. Está escrito assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Repito, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Davi, o rei Davi, está fazendo essa pergunta. Resta ainda alguém da família de Saul? Saul era o rei anterior. E se você conhece a história bíblica, sabe que Saul, por inveja e ciúme, tornou-se inimigo de Davi e tentou matá-lo mais de uma vez. E agora Davi pergunta assim: resta alguém da família de Saul para que eu me vingue, para que eu possa exterminar esse descendente de Saul? Porque era comum nas dinastias orientais, quando o novo rei subia ao trono, eliminar os membros da família da dinastia anterior, porque eles representavam a ameaça contra o reino. Mas veja que Davi pergunta se há algum descendente de Saul, e ele diz assim: para que eu possa usar da bondade de Deus para com ele, para que eu possa usar da bondade que me é motivada por Deus, para que eu possa abençoá-lo. Não por acaso que lá no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Veja, não que Davi fosse perfeito, ele cometeu erros, mas ele tinha um bom coração. Davi queria viver os propósitos de Deus para a sua vida. Davi queria fazer a vontade de Deus. Essa iniciativa de Davi, do rei Davi, nos lembra a graça divina. Acredite, o prazer de Deus é perdoar e restaurar. Tudo o que Deus mais quer é abençoar o pecador, é salvar o pecador. Esse é o grande propósito, esse é o grande desejo de Deus para com toda a humanidade. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, é dito que Davi, antes de ser rei, ele fez um pacto com seu amigo Jonatas, que era filho do rei Saul. E o pacto que Davi fez com o príncipe Jonatas foi de que ele seria bondoso para com a família dele. Então veja, quando Davi agora faz aqui essa pergunta: resta alguém ainda da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Quando Davi faz essa pergunta, na verdade, cerca de 20 anos já haviam se passado desde que Davi havia se tornado rei. E o seu reino estava seguro. E a natureza generosa de Davi se manifesta em seu desejo de mostrar consideração à memória de Jonatas. Isso me faz pensar no pacto que Deus fez no Éden com os nossos primeiros pais após o pecado. Está registrado em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus prometeu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, de que ele nos livraria do poder da serpente, do poder do diabo, por meio de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Deus estava prometendo aos nossos primeiros pais que através do Senhor Jesus Cristo o diabo seria vencido. E nós, ligados ao diabo por causa do pecado, seríamos desligados dele por causa da graça e do poder de Jesus, o descendente da mulher. E que bom que nosso Senhor já cumpriu o pacto, a promessa feita no Éden, e o nosso libertador já veio. Hoje nós podemos celebrar a libertação e a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos seguir aqui na sequência do texto bíblico. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Eu vou ler agora os versos 2 a 5. Depois da pergunta de Davi está escrito assim: havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou:
existe alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Davi pergunta a um velho servo da casa de Saul. E a pergunta é essa: existe alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Existe alguém da família de Saul a quem eu possa abençoar? Alguém que possa receber, ser alvo da minha bondade, do meu carinho, do meu amor? Veja que Davi não diz assim, existe alguém digno, qualificado, merecedor, alguma pessoa notável que ainda sobrevive da família de Saul? A graça não procura feitos, a graça não procura qualidades para merecê-la. Então o servo Ziba respondeu a Davi, existe sim, existe um filho de Jonatas, que é aleijado de ambos os pés. Você já reparou que normalmente nós somos identificados por nossos defeitos, por nossas limitações, nossas deficiências, por nossas falhas? Ziba poderia ter dito assim, eu conheço sim um jovem, filho de Jonatas, que por sinal é um garoto lindo, educado, muito inteligente. Veja que Davi ele não perguntou se existia algum descendente de Saul que tinha defeitos. Isso para Davi não tinha relevância, não tinha importância alguma. O que importava era ser descendente de Saul, era ser filho de Jonatas. Davi não se impressiona também com o problema. Veja que quando Ziba diz assim, existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, Davi ele não diz assim, sério? Aleijado é? Nem consegue andar? Não, Davi não pergunta isso. A palavra de Deus diz que Davi simplesmente mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete tinha 5 anos de idade, chegou ao palácio a notícia de que seu avô, o rei Saul, e também seu pai, o príncipe Jonatas, e os seus tios tinham morrido em batalha contra os filisteus. Ele era um garotinho de 5 anos quando o avô, o pai e os tios morreram nesse conflito contra os filisteus. Veja, em um só dia, a vida de Mefibosete se desmoronou. Ele perdeu a família. Ele perdeu a vida de príncipe no palácio. E ele teve que fugir. E de acordo com o texto de 2 Samuel, capítulo 4, verso 4, na fuga, a sua ama, a pessoa que cuidava dele, o deixou cair no desespero da fuga. E foi nessa queda que Mefibosete ficou aleijado de ambos os pés. Quando ainda garotinho, com 5 anos de idade, os seus sonhos viraram um pesadelo. E aí ele foi morar em Lodebar, nessa cidade, nesse lugar. Outro dia, pesquisando, descobri que Lodebar significa terra sem pasto, porque era um lugar árido, uma terra seca, uma região desolada e obscura. Eu poderia dizer para você que Mefibosete foi viver no fim do mundo, escondido, longe de Jerusalém, na solidão, no esquecimento. Veja, ele sabia que era de descendência real. Talvez ele tivesse até algumas lembranças da sua vida até os 5 anos de idade, filho de um príncipe, neto de um rei, mas agora ele vivia esquecido e solitário, além de estar aleijado de ambos os pés. O jovem príncipe era rico, no entanto vivia na pobreza, numa terra seca, num lugar sem futuro. Ele se escondia do rei por medo, e ele não sabia que o rei
só queria lhe fazer o bem. Você sabe que acontece muito também isso na vida espiritual. Não é? Nós, por ignorância, quantas vezes nos escondemos de Deus quando nós mais precisamos dele? Nós corremos e fugimos daquele do qual nós mais necessitamos. Era assim que Mefibosete vivia escondido em Lodebar, com medo do rei, porque o rei poderia matá-lo. Afinal de contas, ele era um descendente do rei anterior. Ele poderia ser uma ameaça para o reino, mas, na verdade, tudo o que Davi queria era abençoá-lo e ajudá-lo. Como eu disse, na vida espiritual, muitas vezes acontece isso, a gente também foge de Deus e nós nos escondemos dele. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei do irmão Teixeira, lá de Itabuna, no sul da Bahia. Uma vez, eu estava com o irmão Teixeira na Kombi dele, e nós estávamos transportando alguns bancos, levando da Igreja Adventista Central de Itabuna para um local, num bairro que nós alugamos, no bairro Banco Raso, onde nós alugamos ali um salão para começarmos uma nova igreja. E eu estava ali com o irmão Teixeira na sua Kombi, nós estávamos transportando esses bancos para o local lá do evangelismo, no bairro Banco Raso. E aí, durante nosso trabalho, houve um momento quando eu perguntei assim para ele: irmão Teixeira, o senhor é novo na igreja? O senhor é novo convertido? Ou o senhor já está há muito tempo no evangelho? Porque ele já era um senhor de certa idade. E aí ele parou a Kombi e calmamente me disse assim: ô pastor, eu sou assim relativamente novo na igreja, apesar de já ser um homem de idade. E aí ele olhou para mim e disse assim: sabe por quê, pastor? Porque eu era muito besta. Oh. Uma expressão bem de baiano, nordestino. Ele disse assim para mim: pastor, eu era muito besta. As pessoas me convidavam para a igreja, para o evangelho, e eu corria, eu me escondia, eu fugia. Eu sentia receio, eu sentia medo de Deus. Eu era um besta. Eu vivia iludido no mundo. Eu perdi tanto tempo. Eu perdi a minha juventude nesse mundo aí atrapalhado, fugindo de Deus, correndo de Deus. Eu era um besta, pastor. E aí eu disse: mas, irmão Teixeira, glória a Deus, porque o senhor se entregou a Deus, o senhor hoje é um servo do Senhor, está envolvido na obra do Senhor. E eu aproveitei o momento, já que ele parou a Kombi, nós fizemos ali uma oração. Mas é assim, não é? Quantas pessoas por aí estão fugindo de Deus, correndo de Deus, elas sentem medo dele, quando na verdade tudo que o Senhor quer nos abraçar, nos abençoar, nos perdoar, mudar a nossa vida e sempre mudar para melhor. Eu estou falando para alguém agora que tem se escondido do rei, tem fugido de Deus. Você está perdendo tempo em Lodebar, no fim do mundo, longe de Deus. Lembre-se do que Jesus falou: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E voltando para a história de Mefibosete, o rei mandou trazê-lo de Lodebar. O rei, é claro, não precisava de um pobre aleijado no palácio. O rei não busca proveito ou benefício com Mefibosete, apenas quer usar de bondade para com ele. Da mesma forma, acredite, Deus não precisa de nós, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nada, de ninguém, porque Deus é suficiente, Ele é pleno, Ele é completo, Ele é soberano. É unicamente a graça de Deus que o faz mover-se em nossa direção. É a graça de Deus que faz com que Ele nos busque. Eu fico imaginando o susto quando os soldados do rei chegaram à cidadezinha lá de Lodebar, aquele lugar esquecido naquela terra seca. Imagine quando os soldados do rei chegaram exatamente à rua onde Mefibosete morava, e a caravana real parou em frente da casa de Mefibosete. Eu fico imaginando esse moço super assustado. Afinal de contas, soldados do rei chegaram à cidade, à minha rua, estão em frente à minha casa. Vieram para me executar. O rei descobriu que tem um descendente de Saul vivendo aqui. Chegou a hora da minha morte, chegou a hora da vingança.
Ele vem para acabar completamente com a descendência de Saul, para que não exista mais nenhum rival reivindicando o trono. Seria isso? A vida de Mefibosete estava nas mãos do rei. Se você estivesse no lugar dele, certamente temeria também, não é? Certamente nós procuraríamos nos esconder. Afinal de contas, os soldados estavam prontos e eles iriam executar a ordem do rei. E que ordem seria essa? Vamos à Bíblia, 2 Samuel capítulo 9, agora eu leio os versos 6 a 8, está escrito assim: Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: Aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso para com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é esse seu servo para que o meu senhor tenha olhado para mim, um cão morto como eu? Os soldados levam Mefibosete de Lodebar até Jerusalém, levam ao palácio do rei, o colocam diante de Davi. Então Davi olha para o moço aleijado de ambos os pés e diz assim: Mefibosete. Ora, pensou Mefibosete, ele sabe meu nome? Como você se sente quando alguém importante lhe chama pelo nome? A mensagem é assim: você tem valor. Você não é um Zé Ninguém. Mefibosete. E Mefibosete diz: sim, sou eu, o seu servo. E Davi disse assim para ele: filho, não tenha medo. Mefibosete devia estar todo trêmulo. Filho, não tenha medo. Você não precisa ficar assim assustado, inseguro, não tenha medo. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16. Lá está escrito assim: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Eu gosto tanto disso. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Não tenha medo de entrar e chegar à sala do trono onde está o Senhor, porque a grande marca do trono de Deus é a sua graça. Deus ama você independentemente de quem você seja, do que você já tenha feito ou deixado de fazer. Deus ama você. Não tenha medo. Essa história de Davi com Mefibosete foi registrada na Bíblia para servir de ilustração, para servir de ensino para você e para mim, de que nós, os Mefibosetes da vida, aleijados por conta dos nossos pecados, nós não precisamos ter medo de entrarmos na sala do trono, onde está o nosso maravilhoso Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: vamos nos achegar com confiança junto ao trono da graça. A grande marca do trono de Deus é a sua graça, é o seu amor, é a sua misericórdia, a sua bondade. E Davi disse assim para Mefibosete: filho, eu vou restituir a você todas as terras que pertenciam ao rei Saul, o seu avô. E olha que você sentará sempre à minha mesa para comer. Por que sentar-se à mesa do rei? Ora, se Davi iria restituir a Mefibosete todas as terras que pertenciam ao seu avô, que era um homem rico, então Mefibosete se tornaria rico também. Comida boa não lhe faltaria em casa. Comer com o rei significava fazer parte da família, ser próximo, ser íntimo, relacionar-se com o rei. Comer à mesa do rei significava não só alimentar-se junto ao rei, mas estar sob os cuidados e a proteção do rei. Davi não queria apenas restituir a Mefibosete os seus bens,
suas finanças. Davi queria restituir o seu valor, sua dignidade, suas emoções, sua vida. Oh, meu amigo, minha amiga, creia nisso. Muito mais do que bênçãos materiais e prosperidade material, Deus quer restituir seu valor, sua dignidade. Deus quer mostrar para você que, a despeito de tudo, você é profundamente amado. Você é um filhinho dele, você é uma filhinha dele, apesar de tudo. Você é uma pessoa querida. Você, Mefibosete, disse Davi, vai comer sempre à minha mesa. Você estará sempre perto de mim. Você agora vai ser como um filho do coração. E aí Mefibosete disse assim para Davi, Senhor, eu não passo de um cão morto. Essa era uma expressão comum no Antigo Oriente para revelar a mais estreita forma de auto-humilhação. Quando Mefibosete diz assim, eu sou como um cão morto, ele estava dizendo, eu sou uma pessoa imprestável, inútil, miserável, sujo. Suas palavras revelam seu estado de espírito. Ele se sentia um nada. Um homem com a identidade completamente arruinada. Como que você se sente? Como que você se vê? Um cão morto? Uma pessoa fracassada, derrotada, inútil, sem valor, sem perspectivas, sem esperança? É assim que você se vê? É assim que você tem sido visto pelas pessoas? Acredite, aos olhos de Deus não é assim. Essa mensagem é para você que se julga incapaz, se considera uma pessoa fraca, invisível, insignificante. Cristo veio buscar e salvar os Mefibosetes que estão em Lodebar. Cristo veio para buscar e salvar os pecadores, os fugitivos, os esquecidos, os solitários, os deficientes. Independentemente de onde ou de como você vive, ou como você se sente, independentemente dos seus defeitos e do seu passado, o Senhor nessa hora lhe diz assim, eu quero você à minha mesa. João 3, verso 17, Jesus, a palavra de Deus diz, está escrito assim, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus por isso. Ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para salvar a você, para salvar a mim. E se você seguir na leitura aqui em 2 Samuel, capítulo 9, dos versos 9 a 13, Davi define Ziba, aquele antigo servo de Saul, e a família de Ziba como servos de Mefibosete. E lhe restitui todas as terras do avô Saul. E Davi insiste, diz outra vez, Mefibosete, ele comerá sempre com o rei, ele se assentará sempre à minha mesa. De cão morto a filho do rei, de Lodebar, terra seca, para Jerusalém, a cidade de Davi. Mefibosete representa bem os pecadores perdoados e redimidos, que embora coxos e vindos de uma terra desolada, comem à mesa do rei. Eu posso dizer para você que a graça de Deus é resgatadora. Ele toma a iniciativa. A graça de Deus também é perdoadora, porque o pecador é amado. A graça de Deus é restauradora. Ela supre nossas necessidades. A graça de Deus é transformadora, de fugitivos para filhos, juntos do Pai. Você não é um cão morto aos olhos de Deus. Você é um filho, você é uma filha do Rei. Você é um príncipe para Deus, você é uma princesa para Ele.
Sua vida não precisa acabar em Lodebar. Você está sendo chamado agora, chamada para vir a Jerusalém e assentar-se à mesa do rei, porque ele vai restituir a você tudo que o pecado lhe roubou. Eu fico imaginando quando o rei e os filhos do rei se reuniam para uma refeição, todos lindos, todos perfeitos, mas lá vem Mefibosete com suas muletas, lá vem Mefibosete com esforço se aproximando da mesa. E alguém poderia perguntar, por que esse aleijado está aqui? E a resposta, porque o rei o ama, porque ele é um filho do coração do rei. Um dia nosso Deus também nos tirará de onde nós estamos e nos levará para onde ele está. E se perguntarem assim, por que esses estão aí? A resposta será, porque Deus os ama. Mefibosete tornou-se um filho do coração do rei Davi, um filho do amor e da bondade do rei. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe. Ouça agora essa linda música do quarteto e glorifique a Deus, porque foi seu amor, sua graça, sua misericórdia, porque é por tudo isso que você e eu nós fomos alcançados e transformados. E hoje temos, e se ainda não temos, podemos ter em Jesus uma nova vida. A canção nasceu no meu coração, é poesia que veio do Senhor, veio sobre mim, me encheu de paz, uma paz que só Deus pode dar. Se você quiser e se permitir, o Espírito do Senhor virá sobre o seu viver e lhe trará essa paz que excede o entender. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Brilha mais que o sol, estrela da manhã, ele é o meu farol, minha direção. Eu louvarei, para sempre exaltarei, pois é digno de receber louvor. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração.
ti, eu me entrego a ti. Tu és digno, Pai, tu és digno, Pai. Para ti é o meu louvor. Maravilhoso amor do Senhor. É esse amor que nos conquista, não é? Esse amor que nos atrai, esse amor que nos abençoe. Por isso, seja bendito o nome do Senhor. Eu quero, antes de orar, compartilhar com você um texto bíblico que está aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versos de 11 a 13. O verso 11 é triste, está escrito assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está falando de Jesus. Veio para o que era seu, não apenas em relação aos judeus, mas em relação à humanidade. Criados pelo Senhor. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora, versos 12 e 13, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas, de João, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, então você nasce de Deus. Então você que foi criado por Deus, mas separado dele em função do pecado, você é religado a Deus. Você se torna verdadeiramente filho, filha de Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Deixe a graça de Deus envolver e transformar a sua vida. E eu gostaria muito de ajudá-lo nesse processo. Por isso que existe a igreja, por isso que Deus estabeleceu a igreja, para que nós nos ajudemos mutuamente. Então eu quero fazer um convite que às vezes faço aqui no programa. Vá a uma igreja adventista do sétimo dia. A Rede Novo Tempo pertence a essa igreja. Vá à igreja e diga assim: irmãos, eu tenho estudado a Bíblia, tenho compreendido o Evangelho, tenho sentido o chamado de Deus e eu quero pedir a vocês que me ajudem nessa caminhada com Deus. A igreja existe para isso. Nossos cultos geralmente acontecem domingos e quartas-feiras às 7h30 da noite e nos sábados a partir das 9 da manhã. E se você não sabe onde tem uma igreja, entre aí nesse site, é encontreumaigreja.com.br. Eu estou seguro que você e sua família serão muito bem recebidos na igreja. E como eu disse, o objetivo é ajudar você, para que você permaneça firme no caminho de Deus, para que você cada dia mais ame Jesus e ande nos seus caminhos e desfrute o poder transformador da sua maravilhosa graça. Vamos orar juntos ao Senhor? Pense em Deus comigo agora. Louvamos teu nome, Senhor, por tua palavra que é tão linda, que fala tanto ao nosso coração. E eu te peço nessa hora, Pai, abraça todos que estão em oração comigo, Senhor. Especialmente aqueles teus filhinhos que se sentem distantes, perdidos, esquecidos, condenados pelos seus pecados. Abraça-os nessa hora, Pai. Que eles sintam o teu carinho, o teu amor, que eles recebam o teu chamado e aceitem. Que o Senhor os perdoe e os transforme. Estamos todos nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Deus abençoe você. Vamos para frente, não é? Vamos para frente. Que Deus nos dê paz, nos dê alegria, nos dê esperança. E se em algum momento você chorar, chore de gratidão e de louvor a Deus. Mas se chorar também de tristeza por causa dos problemas, como costuma cantar o quarteto, deixe suas lágrimas caírem no colo de Jesus, porque Ele sabe transformar lágrimas de tristeza em alegria, em esperança e em paz. Deus te abençoe. A gente se vê. Tchau, tchau.